Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando mais este bate-papo aqui no Portal EBC. Hoje vamos falar de um assunto que tem dominado o noticiário nacional, que é a falta de água, né? Uma situação que já acontecia nos estados do Nordeste e agora tem chegado também ao Sudeste, né? Você que está acompanhando pode participar desse bate-papo enviando a sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. No Facebook estamos em facebook.com/EBC na rede e no Twitter no @EBC_na rede. E também no plus.google.com/+EBC na rede. Bom, para isso eu converso hoje aqui com Marcos Freitas, ele é professor e coordenador do IVIG, do Instituto de Mudanças Globais da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com Maurício Broinise, ele é coordenador executivo da rede Nossa São Paulo. Bom, vamos começar então. Marcos, em 2001, quando você ainda era diretor da ANA, você deu uma declaração em uma matéria na Super Interessante prevendo, né, que devido à escassez, a água se tornaria um bem valioso em 2015 e que o Brasil ele poderia até, se economizasse, se passasse a poupar água, se tornar um exportador da água, né, desse bem que seria valioso. O que aconteceu de lá até hoje que de potencial exportador o país, enfim, hoje enfrenta essa crise sem precedentes aí de falta d'água? Essa crise era prevista? Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. O Brasil tem muita água, tá certo. 19,6% da disponibilidade hídrica superficial do planeta, que é água de rios, lagos, etc. Ocorre que, se tirar a Amazônia e o Tocantins, que só tem 10% da população, vai aí 85% da nossa água. Então, a gente convive em regiões entre São Paulo, Rio, Minas Gerais, parte do Centro-Oeste, parte do Sudeste, que tem muito pouca água para muita gente. Então, a população continua crescendo, e para cada um de crescimento populacional, cresce 2 de consumo de água. Então, isso já era um dado que a gente sabia, que ia aumentar o consumo e, portanto, o risco de desabastecimento era maior. Quando naquela época eu sugeri o Brasil como exportador de água, principalmente água embutida, que já faz um pouco em alimentos ou na produção industrial, etc., mais considerando essas bacias de muita oferta do que essas de baixo, que já são relativamente limitadas. E como a gente tem um problema sério de poluição, a gente está tornando uma disponibilidade de água ainda mais restrita. Certo. Maurício, hoje em São Paulo vive-se uma contradição, né? A cidade ela ainda sofre com bastante enchente e ainda assim falta água na cidade e na região. Por que isso acontece? Bem, uma coisa é a cidade que se transformou numa ilha de calor, está totalmente impermeabilizada, toda a água da chuva que cai na cidade de São Paulo corre pela rede de esgotos, cai no rio Tietê, no rio Pinheiros, no rio Tamanduateí, que são totalmente poluídos. E essa água, ela não é utilizada de nenhuma maneira para repor as necessidades de abastecimento da cidade, né? A outra coisa é chover onde estão as principais reservas de água doce que abastece a cidade. Essa mudança no regime de chuva que vem ocorrendo já era previsível, existiam estudos, existiam alertas sobre isso, desde a mudança da transposição da umidade que vem da Amazônia para a região do Sudeste, como também alguns fenômenos que tem entre o Atlântico e o Pacífico. Até porque essa região do Sudeste brasileiro, ela está numa linha no planeta onde em outros continentes existem desertos, né? Então, por um fenômeno muito específico do clima brasileiro, da existência da Amazônia, dessas regiões de alta produção de umidade, é que nós sempre tivemos chuva em abundância na região sudeste. Por outro lado, nós tivemos aqui uma falha incrível de planejamento. Nós até descobrimos, em 2003, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, 2003, há 12 anos atrás, a Folha de São Paulo publicou uma matéria em cima de um estudo da própria Sabesp. A própria Sabesp já previa que São Paulo, a região da Grande São Paulo, poderia ter problema de abastecimento até 2010.
Então já estava previsto e de lá para cá praticamente nada foi feito para reforçar esse abastecimento, para reeducar a população. A gente tem uma cultura do desperdício, para combater o desperdício de água tratada que já existe no próprio sistema. Então nós tivemos aí não ter dado atenção às questões de mudanças climáticas que vêm ocorrendo, de desmatamento na Amazônia e também não ter reforçado a execução do planejamento que já existia lá atrás, a previsibilidade do desabastecimento na Grande São Paulo. Certo. Bom, para você que está chegando agora, eu estou conversando hoje com o Marcos Freitas, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o Maurício Broinizzi, que é da Rede Nossa São Paulo. A gente está falando sobre a falta de água, e você pode participar pelo facebook.com/ebcnarede e também pelo Twitter, no @ebcnarede. Bom, essa situação de falta de água, ela não é novidade no Nordeste, mas ela é uma novidade agora no Sudeste, né? E como vocês já comentaram, isso era mais ou menos previsto, né? O que falta, então? Falta investimento das concessionárias? Por que a gente chegou nessa situação? Marcos. Olha, o Maurício pontuou já bem um pouco o detalhamento do tema São Paulo. Ocorre que tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais e mesmo agora o Espírito Santo está na mesma situação, a situação se repete, ela é similar. Perdas na água tratada, poluição de rios, enfim, o índice de tratamento de esgoto é baixo, e você tem mais recente, aí o Maurício talvez esteja acompanhando melhor em São Paulo, é um crescimento dos consumos consultivos. Então, uma agricultura que antes era tipicamente de chuva, como é o caso da agricultura de cana-de-açúcar durante muito tempo, hoje já está virando uma agricultura mista de irrigação e de chuva, e tendendo a ir para a irrigação. Então, o consumo de uma bacia como Piracicaba e outros está se aumentando nos consultivos. E a gente já não tem tanta água assim para ter só agricultura de chuva. Do período que eu saí da ANA, que foi 2004, a tempos presentes, a área que a gente trabalhava mais ou menos era 3,5 milhões de hectares de área irrigada no Brasil. Hoje a gente está em torno de 6 milhões. Então, há um crescimento desse consumo consultivo, além do problema da poluição. Lógico que isso não afeta igual São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma agricultura muito pequena, então não é o caso tanto da bacia do Paraíba do Sul. Mas algumas outras bacias, no caso de Minas Gerais, eu andei estudando, por acaso, de Belo Horizonte recente, há um problema com a mineração, que também usa bastante água, inclusive nos processos de lavagem, etc., e não necessariamente está sendo contabilizado nos sistemas de abastecimento urbano. Então, eu acho que há um descasamento entre quem está assumindo a gestão da água, tanto de rios estaduais, São João e aí São Paulo, e aqui no caso do Rio, INEA, e outros lá, o IGAN em Minas Gerais e outros, e também a ANA, nos rios federais, e esses sistemas de abastecimento urbano, que pela 9433, né, que é a Lei das Águas de 97, dessedentação animal e abastecimento humano é prioridade. Eu não sei se esses sistemas estão se falando com muita interação. Pois é, a indústria agropecuária hoje elas respondem, né, por 20% e 70% aí, respectivamente nesse consumo da água, né? Ô Marcos, pode haver uma mudança nesses percentuais aí, caso a crise se agrave, para atender a população? Como é que fica isso? As outorgas, elas têm uma cláusula que diz que em caso de crise, tudo isso perde validade. Você tem que atender o abastecimento humano e a dessedentação animal. A dúvida que eu estou colocando bom, primeiro pode ter em alguns sistemas, não tem nem outorga, as pessoas estarem captando de maneira irregular. Mas eu acho que tanto São Paulo quanto Minas quanto o Rio tem avançado muito nesse tema da outorga. E assim como a ANA lá nos rios de domínio da União, né? Paraíba do Sul e outros. Mas eu acho que eu não sei se a gente trabalhou já com um período de crise tão pesado. Por não ter trabalhado com um período de crise tão pesado, eu acho que os alertas não estão funcionando de maneira adequada. Já precisava começar a interromper algumas outorgas menos importantes em relação ao abastecimento da população. Entendi. Ô Maurício, e como que você vê o papel do consumidor nesse processo? Até que ponto a culpa pela falta de água é do desperdício? E eu queria saber se você acha que essas possíveis multas ou o aumento nas tarifas, se elas podem representar mesmo uma economia significativa agora.
Bem, nesse momento que a gente está chegando a uma situação limite, é óbvio que a responsabilidade acaba sendo de todos. Todos vão ter que fazer a sua parte, os cidadãos, o comércio, a indústria. Agora, nem para isso, a meu ver, os poderes públicos têm orientado a população de uma maneira adequada. Faltam campanhas mais incisivas, primeiro de informação. Nós tivemos um problema seríssimo aqui em São Paulo de falta de transparência da situação real e uma certa letargia do poder público, até por calendário político, eleitoral, questões que já foram muito debatidas, em ampliar o alerta para a população, né? Então, nesse sentido, a informação da gravidade do problema chegou muito atrasada. Em segundo lugar, mesmo nessa situação de gravidade, não há uma orientação mais incisiva. A população começa a construir suas alternativas, como captar água de chuva. Captar água de chuva precisa ter pelo menos meia dúzia de informações. Não pode captar a primeira água que desce pela calha, ela pode estar contaminada. Bom, tem coisas básicas que a população desconhece, não é orientada de uma maneira satisfatória, assim como a construção de cisternas, assim como você fazer poços artesianos no seu próprio terreno. São Paulo tem um lençol freático totalmente contaminado por metais pesados, de tanto que já vazou gasolina, combustíveis, produtos químicos na cidade. Então, de uma maneira geral, a responsabilidade dos cidadãos, da população em geral, ela precisa também ser orientada e o governo do estado, a Sabesp, tem falhado também nessa comunicação em orientar a população de uma maneira bastante adequada. Quer dizer, a gente precisaria estar repetindo como um mantra uma série de informações todos os dias, porque a situação, ela embora tenha chovido esses dias, o nível de reservatório tenha aumentado 0,5%, a previsão para atravessar o próximo período de seca é bastante catastrófica de todos os especialistas aqui na cidade. Então nós não podemos esmorecer e ao mesmo tempo nós temos que ter campanhas de orientação à população com muito mais insistência, muito mais informações, inclusive para que a população saiba começar a buscar alternativas por conta própria, como captação, reuso de água, poços artesianos, etc. E nós estamos muito ruins nessa batalha da comunicação, da informação e das campanhas de cidadania na cidade. Certo, obrigado. Bom, para você que está se conectando agora, eu estou falando hoje com o Marcos Freitas, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o Maurício Broinizzi, ele é da Rede Nossa São Paulo. Chegou agora pelo nosso Twitter uma mensagem do Instituto Alana, um comentário, na verdade. O Instituto lembra que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece que o Estado deve assegurar o melhor interesse das crianças com absoluta prioridade. O Estado tem o dever de garantir à criança a primazia de rever proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Bom, para você que também quer mandar o seu comentário ou fazer a sua pergunta, no Facebook a gente está em facebook.com/EBC na rede ou no Twitter, no @EBC na rede. Bom, Marcos, tem se falado em soluções como a utilização da água do aquífero Guarani ou da ligação do Rio Paraíba do Sul com o sistema Cantareira, né? No caso de São Paulo, a crise em São Paulo. Essas seriam soluções viáveis, na sua opinião? E quais outras soluções poderiam ser adotadas para a crise a médio prazo? Olha, buscar outras fontes de oferta é o que, enfim, que esses sistemas públicos têm feito há muito tempo, perdendo um pouco o foco de reduzir perdas e poluição. Mas, sem dúvida nenhuma, que vai ter que se discutir outras formas de abastecimento para complementar e passar o período de falta d'água, que não é pequeno e não é pouco grave, né? Olhando os dois, o Paraíba do Sul, em tese, pode ter, o que está se discutindo é de 5 a 8 metros cúbicos por segundo. Lógico que no presente, por uma fase um pouco mais delicada. Mas isso daqui a pouco pode haver uma recomposição, e quanto mais tiver interligação de bacia, facilita essas integrações. Já, logicamente, levando em consideração que essa água abastece 14 milhões de pessoas no Paraíba do Sul e no entorno, que é o caso do Grande Rio.
Então, é uma situação delicada também a considerar que o crescimento de consumo está ocorrendo e ocorrerá no Paraíba do Sul, embora tenham perdas dada a poluição. Em relação ao aquífero Guarani, esse é mais delicado ainda, porque a gente não tem informação de tempos de recarga, a gente não tem uma informação clara, inclusive que foi ressaltada pelo Maurício, que é a qualidade da água. É muito pouco informado, tanto para nós que somos da área, quanto a população, qual é a situação da qualidade da água e nos pontos aonde estão havendo essas captações. Então, logicamente que se isso é feito por um sistema, ok, o sistema de abastecimento vai tomar um certo cuidado com isso, mas é delicado porque a velocidade da recarga, essa então não está equilibrada. Então, por estar chovendo pouco, as recargas também estão mais baixas. E seja, como a gente não tem uma rede piezométrica estruturada para medir o quanto tem de água nos aquíferos, ainda mais o aquífero Guarani, dessa ordem, etc., é complicado comprometer o consumo de uma boa parcela da população a um uso de água subterrânea. Lógico que ele é usado em vários lugares do mundo, e até pela qualidade da água, mas isso demanda um certo controle, um certo equilíbrio que hoje a gente não tem visto nesses sistemas de superfície. Ok. Maurício, São Paulo, nos primeiros 24 dias de janeiro, teve 1.304 casos de dengue, contra 495 casos no ano passado, né, em 2014. Esse problema possivelmente se deu devido ao aumento no armazenamento de água por parte da população, né? Com relação à saúde da população, quais outros problemas podem ser gerados com essa crise de água e, enfim, o que deve ser feito para serem evitados esses problemas? Olha, uma questão que está sendo muito comentada cotidianamente é que muitas pessoas têm se manifestado com problemas intestinais, estomacais, e há uma desconfiança muito grande da água que está sendo fornecida na rede, na distribuição oficial, né? As pessoas têm falado que têm sentido cheiro na água e que são recorrentes dores de barriga, dores intestinais. Para além da dengue, né, nós hoje sofremos uma certa paranoia coletiva na cidade sobre a qualidade da água que está sendo fornecida. Muitas pessoas estão procurando hospitais, até institutos de análise química de água, para verificar isso. E tem aumentado muito o consumo de água mineral, já está tendo desabastecimento, está tendo sobrepreço. Agora, o que eu mais acho inacreditável nesse processo todo é a falta do poder público dar as orientações corretas. Mesmo nesse caso da dengue que você citou, deveria ter muito mais campanhas de esclarecimento de como armazenar a água. Os meios de comunicação, alguns deles têm tentado fazer reportagens, mostrar para as pessoas, mas não são campanhas sistemáticas que cheguem a todos os moradores da cidade que precisam dessas informações, né? O professor Marcos lembrou muito bem do problema dos aquíferos, que eles precisam ser analisados, precisa ter estudos sobre a qualidade da água, e agora nós estamos coletando água do segundo volume morto do sistema Cantareira, e que nós não temos garantias sobre a qualidade dessa água. Ontem eu fiz um teste na minha casa, enchi 2 copos grandes no pouco período em que houve água da rua, e a água veio branca, totalmente branca de cloro. E muita gente fala que excesso de cloro também faz mal à saúde, né? Então, eu acho que, principalmente em relação à saúde da população, e como lembrou o Instituto Alana, que sempre lembra que criança é prioridade absoluta, inclusive está escrito isso na Constituição, né? Como é que nós vamos poder ter garantias de que não vamos estar aí começando a entrar num processo de epidemias, de doenças cada vez mais transmissíveis do ponto de vista da água, das condições de saneamento que estão se modificando por causa de toda essa problemática? Tem gente que colhe água na guia para lavar a calçada, para lavar o carro.
também ter problemas, quer dizer, tem problema de urina de rato, de pombo, e etc., que contamina essa água toda que as pessoas estão pegando. Então, tudo isso está gerando uma certa, inclusive, paranoia na população, desde a água que chega até essas outras alternativas, e que provavelmente crianças e idosos serão os primeiros mais atingidos pelas más condições aí de higiene que toda essa situação está gerando. Obrigado. Bom, para finalizar, eu queria perguntar a vocês dois se vocês conseguem prever um cenário para essa situação para daqui a 5 anos. E qual é o desfecho que vocês imaginam para essa crise que a gente está vivendo agora? Começando com você, Marcos, por favor. Olha, o ano da eleição foi o ano passado. Então, você está falando 5, a gente vai passar mais uma eleição, que é daqui a 4. Né? Por enquanto, a gente vai passar por um cenário muito difícil, porque o período chuvoso termina em abril e a gente continua com os reservatórios muito baixos. Então, se medidas não forem tomadas e seguidas de maneira mais dura, a gente vai estar em 5 anos discutindo dessalinização de água. E vai estar começando a discutir também algumas mudanças de atividades econômicas e agroindustriais para outras regiões do Brasil que possam segurar as demandas dessas regiões. Então, por enquanto, eu concordo perfeitamente com o Maurício. Há uma certa dificuldade do poder público em declarar à população a gravidade e as formas como tomar ciência e se proteger numa situação como está ocorrendo, e colaborar e etc. Há uma certa confusão entre gestão da água e coisas que são desejáveis que sejam feitas, com uma informação ruim à população. Então, o gestor tem tratado o problema do racionamento como uma má notícia, quando, na verdade, a gente sabe que, embora seja uma notícia que não é boa, mas é uma notícia que tem que ser dada a tempo e a hora. E isso já podia ter sido começado, sem dúvida nenhuma, o ano passado, em boa parte dessa região. E a gente está adiando, e cada vez que adia, a situação vai ficando pior, a ponto de comprometer saúde, etc., que está sendo relatado. Então, é razoável, de novo, dizer que se não forem seguidas as correções que estão sendo apontadas agora, que a gente vai ter de novo crise daqui a 5 anos. E eventualmente mais séria do que agora, porque, como volto a dizer, para cada 1 de crescimento de população, são 2 de crescimento de água. Então, a gente está brincando com fogo, não é fogo, estamos brincando com falta d'água. E numa situação que a gente nunca passou antes, envolvendo mais de 40 milhões de habitantes. Então, se somar aí das grandes capitais envolvidas. Então, a situação, sem dúvida nenhuma, demanda um pulso firme dos gestores para que a coisa avance. Uma dificuldade que a gente vem tendo é a história das empresas de saneamento, são propriedade também do Estado, que, por sua vez, também tem relação com o órgão regulador, tanto de meio ambiente quanto de água. E os órgãos reguladores têm dificuldade em bater nos seus próprios parceiros, que são do mesmo Estado. Então, se a gente não tiver um pulso firme, continuaremos tendo problemas. Maurício? Bem, eu também concordo que a situação é gravíssima. Nós estamos todos pensando no curtíssimo prazo, e é esse o prazo que agora nos mobiliza. E o curtíssimo prazo anuncia o seguinte: a era da abundância e do desperdício de água aqui na região sudeste acabou. Nós vamos ter que economizar muito, talvez entrar em racionamentos pesados, para que a água se sustente aí nos próximos anos, até que novas soluções, reservatórios, transposições de outras regiões, etc., possam resolver esse problema. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente começar a pautar já, que é a questão da construção do médio prazo, para nem falar em longo prazo. Nós precisamos voltar a ter políticas rigorosas de proteção aos nossos mananciais, de recomposição das matas ciliares, de preservação do que resta da Mata Atlântica. Devemos olhar para a Amazônia como uma grande produtora da umidade das chuvas brasileiras, né? Precisamos perceber que existe uma conexão direta entre a região sudeste
e a Amazônia, que a Amazônia fornece boa parte dessa umidade das chuvas que são produzidas aqui. Então, atentar para o curtíssimo prazo, criar soluções, criar as mesmas soluções impopulares, que elas são fundamentais nesse momento, para que a gente consiga passar o próximo inverno e, quem sabe, recompor aos poucos esses reservatórios, mas nós não podemos deixar essa oportunidade de construir o médio e o longo prazo, né? Ou seja, aí precisa ter uma nova consciência ambiental, inclusive e principalmente dos nossos partidos políticos, dos nossos governantes, que pautam muito pouco as questões de sustentabilidade ambiental, ou quase nada, nos seus programas de governo e nas suas gestões de governo. Quando eles estão no governo, também, geralmente, é a última da última prioridade, é a Secretaria de Meio Ambiente, são os recursos hídricos, e se pensa muito em construir estradas, em fazer grandes obras, e etc., e a gente está arruinando a perspectiva de vida das gerações futuras e os nossos recursos naturais. Bom, obrigado. Eu queria agradecer muito aqui a presença do Marcos Freitas, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Maurício Broinizzi, da Rede Nossa São Paulo. Hoje a gente conversou sobre a crise da falta d'água na região sudeste. Bom, lembrando que esse bate-papo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/EBC na rede, e você pode continuar comentando o assunto com a hashtag falta de água pelo Twitter, a gente está no @EBC na rede, ou no Facebook/EBC na rede. Bom, muito obrigado aos dois, a gente fica por aqui hoje. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos também, foi um prazer.